por que que ela quer tanto que o outro feche a boca para emagrecer? Um dia... Hoje eu quero trazer uma reflexão aqui que eu tava conversando essa semana com a paciente, né? O seguinte, o tema é obesidade. A gente já sabe que obesidade é considerada pelo OMS uma patologia, certo? E isso a gente tem que entender não como uma ofensa, mas como um conceito de fato do que é obesidade. Só que eu costumo falar geralmente que as patologias, as pessoas estão em uma condição de... essa patologia não pertence à pessoa. Como assim, Mércia? A pessoa, ela não é obesa, ela está obesa, entende? É muito diferente, porque quando você fala é como se aquilo fizesse parte da pessoa, e no meu ponto de vista, e entre outras questões, eu acredito que não é dessa forma. Então, ela está em um estado em que ela está obesa. Tema contextualizado, agora vamos entrar no assunto que eu quero falar. Por muito tempo eu atendi mulheres que queriam emagrecer. Algumas tinham sobrepeso, outras obesidade, e uma coisa que eu percebi em comum entre elas era a fala, que incomodava muito elas do fato das pessoas, principalmente pessoas próximas, né, do convívio delas, falar que precisava emagrecer, que precisava fechar a boca, enfim, comentários desse tipo, que geralmente vêm de pessoas que não estão com sobrepeso, não estão com obesidade, estão teoricamente com uma saúde ok, né, do ponto de vista visual, vamos dizer assim. E aí elas se sentem no direito de compartilhar o que elas pensam a respeito da outra. E eu entendo que isso pode ser feito como uma forma de querer ajudar, mas lembra que a ajuda ela só é interessante se for solicitada? E aí aqui eu não tô querendo colocar panos quentes na situação de justificar isso, da obesidade. Não, entenda. Eu quero falar o seguinte, existe um ser humano por trás de uma patologia. Então, eu, enquanto profissional, não posso resumir aquela pessoa a uma patologia. E a gente, como ser humano, né, e as pessoas que convivem com elas também não devem fazer isso, entende? Reduzi-las a uma coisa que elas acham que o outro tem que fazer para emagrecer. Por trás daquela pessoa que está com obesidade existe uma história, existe toda uma bagagem que fez ela chegar no ponto que ela chegou. Não é somente força, foco e fé. Não é somente falta de força de vontade. Tem muitas outras questões por trás, sabe? E eu acho que é muito interessante a gente ter essa sensibilidade de não falar o que a gente pensa de vez. Para finalizar, só mais uma vez, eu não estou aqui querendo minimizar, amenizar, dizer, olha que lindo quem está com obesidade, como tem a outra vertente que faz isso, e eu discordo totalmente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, você tá vendo uma coisa? Ok, mas não precisa falar nada. Ai, mas eu preciso porque ela precisa de ajuda, porque... Não, você não precisa. Você não é mãe dela, você não é nada dela, digamos assim. E ela não te pediu ajuda. Então, em vez de a gente chegar nas festas e de repente comentar, ai, fulana, como você emagreceu? Ai, fulana, você tá precisando fechar a boca. Ai, fulana, vamos conversar sobre coisas boas, conversar sobre outras coisas, em vez de a gente ficar apegado só à estética, a se a pessoa emagreceu, se a pessoa engordou. Não, gente, tem muito mais, a vida é muito além disso, entende? Enfim, foi só uma reflexão. Então, fica aí a reflexão pra você. E assim, eu falo como pessoa, como profissional e como pessoa, principalmente, que está do outro lado. Eu nunca estive com sobrepeso ou com obesidade. Então, a reflexão que eu quero trazer é que a gente pare de querer fazer com que o outro seja igual a gente ou seja igual ao que a gente pensa que é o ideal. Entenda, eu sei que a pessoa precisa se cuidar e emagrecer. Isso é óbvio e ela sabe disso. Inclusive, ela tem espelho em casa, só pra gente saber. Ela sabe, talvez ela convive com isso há anos. Só que não nos cabe, não é direito nosso da gente chegar e emitir nossa opinião em relação ao outro sem conhecer a história dele. E sem ele ter pedido essa ajuda ou essa opinião, entende? E quando for pedida, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, entende?
Então a reflexão foi sobre esse tema da questão da obesidade, tá? Mas a gente pode levar para qualquer outra área da nossa vida, para a questão de gravidez, de emagrecimento, de alimentação, de casamento, do que for, sabe? Tudo que tiver relacionado a pessoas, tudo que tiver relacionamento interpessoal, a gente deve pensar muito no que a gente vai falar pro outro, se vai edificar, se vai ajudar ou se não vai. E principalmente a gente tem que ter em mente que a gente só deve falar se aquilo ali for solicitado, porque senão se torna algo muito agressivo, digamos assim. Porque aquela pessoa com certeza tem feridas naquela área, né? Ela tem questões que não estão resolvidas consigo mesma naquela área. E quando chega alguém de fora para apontar, para mexer nessa ferida, isso é dolorido, gente. Isso dói. Então a gente tem que lembrar que somos seres humanos. Um outro ponto que eu queria falar, que eu esqueci, é que eu penso que quando a pessoa ela fala a respeito do outro, uma opinião que não foi pedida, uma ajuda que não foi solicitada, ela fala muito mais dela do que do outro. Como assim? Por que que ela quer tanto que o outro feche a boca para emagrecer? Será que isso não diz respeito muito mais a ela de querer ter o controle de tudo que é, entre aspas, diferente dela, de tudo que ela pensa que não é como ela pensa, de tudo que não é do jeito que ela quer? Será que ela não deveria começar a observar isso em si mesma? Será que ela não deveria de repente procurar uma terapia para poder cuidar disso? Porque geralmente é uma necessidade de dominar, de controlar o que é diferente, o que ela acha que tem que ser, da forma que ela pensa que tem que ser. Então, vamos ficar atentos a isso aí também, viu? Porque isso diz respeito muito mais a gente do que o outro.